Olá, amantes de terror e histórias sobrenaturais, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, selecionamos 4 relatos sobrenaturais reais de terror que vão fazer vocês se arrepiarem da cabeça aos pés. Mas antes de começar o vídeo, se possível, deixe o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Nossa próxima meta é chegar a 5.000 inscritos. Conto com vocês, e agora vamos aos relatos de hoje. 1. A curiosidade matou o gato. O que vou contar aqui aconteceu comigo quando eu arrumei um emprego no ano de 2002 em um shopping de São Paulo. Por motivos óbvios não vou falar qual. Eu estava trabalhando na administração do shopping, que fica na cobertura. Todo dia na hora de ir embora, sempre depois das 22 horas, todos os funcionários estavam cansados e todos queriam tomar o elevador até ao piso térreo ou a garagem, e com isso o elevador sempre ficava lotado. Às vezes dava 4 viagens até todo mundo conseguir descer. Eu, como sempre tive pressa, nunca esperava o elevador chegar e descia pela escadaria, mas ninguém nunca vinha comigo. Eu sempre era o único nas escadas na hora de ir embora. Eu não achava estranho, então nunca perguntei nada e ninguém nunca me falou nada. Eu só achava que estavam todos cansados demais para descer as escadas. Bom, já fazia 3 meses que eu estava lá e sempre na hora de ir embora, lá ia eu pelas escadas. Num certo dia eu estou descendo e escuto passos vindo lá de cima. Então eu pensei, finalmente alguém mais viu que as escadas são mais rápidas que os elevadores. E não pensei nada demais sobre aquilo. E assim a vida continuou. Nos outros dias, eu continuei descendo as escadas e às vezes os passos apareciam. Nunca vi quem era, e nunca tinha uma hora ou dia certo, o que me fazia pensar que era alguma outra pessoa. Até que um dia eu notei que depois que eu saí das escadas e bati a porta de metal, era uma dessas portas de metal contra incêndio que sempre batem quando a gente passa por elas, fazendo um grande estrondo. Ninguém saiu depois. Eu continuei andando devagar, na curiosidade de ver quem era que descia as escadas, só que ninguém saiu. Eu fui andando por toda a extensão do corredor e nada, e olha que era um corredor bem grande. Ninguém saiu. E se fosse alguém que estava indo para a garagem, teria que sair da escadaria que vinha lá de cima e entrar na escadaria que ia para a garagem, porque elas eram separadas. Aquilo me deixou curioso. Nos dias seguintes eu descia as escadas esperando os passos aparecerem para ver quem era e nada, nenhum barulho a não ser os meus próprios passos. Depois de 2 semanas eu finalmente ouvi os passos na escadaria e resolvi ir mais devagar para ver quem era, só que no que eu diminuía o meu passo, o outro passo, o misterioso, começou a ir mais rápido e de repente começou a correr. No que eu ouvi o barulho do outro passo correndo, eu disparei escadaria abaixo. No que eu cheguei no piso térreo em frente à porta de saída, o som do outro passo estava vindo do lance de cima, logo depois que a escada virava. Eu abri a porta e me joguei lá para fora e saí correndo. No meu desespero nem vi o homem da limpeza. Passei por cima dele e nós dois fomos pro chão. Eu olhei para a porta fechada esperando ela se escancarar e sair alguma coisa de lá de dentro, mas nada saiu, a porta continuou fechada. O homem da limpeza era um senhor com uma idade já avançada, com os seus quase 70 anos, e era um dos funcionários mais antigos do shopping. Depois que eu saí de cima dele e o ajudei a levantar, ele viu como eu estava ofegante com os olhos arregalados olhando para a porta. E nada nem ninguém saia por ela. Ele pegou no meu ombro e falou: "Filho, as escadas não são um bom lugar para você ficar brincando." Então eu falei que só estava indo embora e estava com pressa, por isso tinha descido correndo. Ele olhou no meu olho e falou: "Na escadaria não é um bom lugar para você. E você não deve brincar nela." Eu perguntei por que as escadas não eram um bom lugar para mim e ele simplesmente me olhou, soltou uma risadinha feito essas de pai de santo de televisão e falou: "Hehehehe. Elas não são lugar para você, meu filho. Você só precisa saber disso. Agora vai para casa." Hehehe. E ele continuou com a vassoura dele pelo corredor. Eu achei aquilo meio estranho e fui para casa.
No dia seguinte eu estava com a coragem renovada e a curiosidade era maior que o medo. O dia todo, sempre que eu tinha que descer ou subir, ia pelas escadas, só que agora elas estavam com gente subindo e descendo também. Na hora de ir embora tinha aquela multidão em frente do elevador. Eu olhei para a escada e lá estava ela, me esperando, vazia, fria, silenciosa. Então eu abri a porta, coloquei a cabeça lá dentro, dei uma olhada, e nada. Nenhum barulho. E lá fui eu descendo num passo normal, nem devagar e nem rápido, com o coração batendo rápido, a boca seca, o ouvido atento a qualquer barulho. Mas eu desci a escada inteira e nada. Nenhum barulho. No dia seguinte a mesma coisa. E assim foi por mais uns dias. Depois de quase um mês do ocorrido, já tinha esquecido de tudo, já descia as escadas como se nada tivesse acontecido. Até que um dia lá estava eu descendo a escadaria relaxado, desatento e de repente tof. No que eu ouvi o barulho, meu coração disparou, minha boca secou, e um comichão correu pelo meu corpo inteiro. Depois veio outro tof. Era o mesmo barulho. Parte de mim falou: corre, desgraçado. Corre feito você nunca correu na vida. Corre, mas a curiosidade foi maior. A única coisa que eu consegui fazer foi me agarrar no corrimão para não sair correndo. E os outros passos começaram a ficar mais rápidos. No que eles chegaram no lance de cima do que eu estava, do outro lado da parede, o meu coração foi parar na boca. Meu corpo inteiro gelou, não sabia se era o ambiente que estava gelado ou se era só o meu corpo, mas parecia que eu estava num cubo de gelo. A minha respiração parou, e tudo isso só de ouvir o barulho no lance de cima. Eu pensei: é agora, seja o que for vai aparecer agora, e no que o barulho chegou na esquina, tudo apagou. Só me lembro de ter ficado tudo escuro e um silêncio mortal. Eu não via nada, não ouvia nada e o pior é que não sentia nada. Parecia que eu estava dormindo. Mas a minha cabeça estava acordada e eu estava começando a entrar em pânico. Depois de um tempo, eu comecei a sentir o tato de novo, as minhas costas estavam frias, e a minha cabeça doía atrás. Um brilho começou a aparecer bem devagar, só que não era centralizado, parecia vir de todo lugar. Foi quando eu notei o que estava acontecendo. Eu estava deitado na frente da porta, do lado de fora da escada. O frio nas costas era do chão de mármore, a luz no olho era a luz ambiente que o meu olho estava começando a captar de novo, aos poucos. Quando eu consegui, me levantei meio zonzo e sentei num banco que tinha perto. A dor atrás da cabeça era tão forte, parecia que alguém tinha simplesmente me jogado lá, e quando eu caí atingi o chão com a cabeça. Como eu tinha parado lá eu não tinha ideia, só sei que eu estava no segundo andar quando tudo aconteceu. Olhei no relógio e não fazia nem 5 minutos que eu tinha saído do escritório, para mim pareceu quase 1 hora o tempo que eu fiquei apagado. Basta dizer que eu nunca mais desci a escada na hora de ir embora. Um dia eu encontrei o homem da limpeza e ele falou para mim num tom meio sarcástico, e eu falei que a escada não era lugar para você. He. Outra coisa estranha foi que eu nunca falei para ninguém o que tinha acontecido lá, mas ele sabia. Quando eu comecei a tomar o elevador, o pessoal do escritório olhava para mim com uma cara de finalmente tomou juízo. Mas eu nunca falei disso com ninguém de lá e ninguém nunca me falou nada sobre aquela escadaria, a não ser o homem da limpeza, e tudo que ele falou foi o que eu coloquei aqui. Eu nunca cheguei a ver o que era que fazia o barulho, mas o que aconteceu foi o suficiente para matar a minha curiosidade. Agora eu sei o que significa aquela expressão: a curiosidade matou o gato. A trilha do lago. Isso aconteceu na metade de janeiro de 2002, em um lugar que eu já tinha ido 3 vezes antes, sempre no verão. Era um acampamento no interior de São Paulo, onde eu e mais 2 amigas fomos. Era o nosso segundo dia lá e eu e as minhas amigas estávamos entediadas. No ano anterior a Janaína,
a Jéssica e eu tínhamos encontrado uma trilha que dava volta em um lago que tinha lá no meio da floresta, e dava volta nele, levando para o outro lado do lago, mas nós não tivemos a oportunidade de explorar ela direito. Durante um dos nossos recreios, nós três decidimos que já que era o nosso último ano em que íamos para lá, já que estávamos na idade limite, era a nossa última chance de ver onde a trilha que dava a volta no lago ia parar. Nós fomos para o lago e achamos um bando de garotos brincando com algumas canoas. Ignorando eles, nós achamos a trilha e seguimos para o outro lado do lago. Nós achamos que não tinha mais ninguém naquele lado do lago, mas vimos um bando de garotas mais novas saindo de uma trilha que entrava na floresta. Nós perguntamos para elas se tinha algo de interessante por lá. Todas elas falaram que não, olharam para a trilha, fizeram um tchau com a mão e foram embora. Eu fiquei curiosa, assim como a Janaína e a Jéssica, então seguimos a trilha. Ela entrava um pouco na floresta e ia parar em uma espécie de playground. Tinha um balanço, uma gangorra, um gira-gira e uma rede que subia até uma plataforma. Nós bagunçamos por lá um pouco e tiramos fotos uma das outras. Todas nós subimos na plataforma e tiramos algumas fotos de lá de cima, e depois eu e a Jéssica descemos, deixando a Janaína lá em cima. Ela estava com dificuldade para descer, porque não queria pisar em nenhuma teia de aranha. Enquanto estávamos no chão esperando ela descer, começamos a ouvir umas coisas estranhas. Primeiro eu ouvi passos na floresta. 2 passos, então parava, então mais 2, então parava de novo. Depois a Jéssica ouviu. Nós falamos para a Janaína descer mais depressa. Ela desceu e então veio para junto de nós. Nós ficamos paradas em silêncio por algum tempo, então nós ouvimos de novo. 2 passos e silêncio. Eu estava me virando tentando ver de onde vinha, porque parecia estar tão perto, mas não tinha nada lá, nenhum passarinho, nenhum bichinho, nenhuma pessoa, nada. Nós saímos de lá bem rápido e voltamos para a clareira que circulava o lago. Para mim já tinha sido aventura demais para um dia, mas a Janaína e a Jéssica estavam se sentindo aventureiras. Não tinha mais ninguém no lago, então eu achei que as pessoas já estavam voltando para o almoço. Eu falei para elas que talvez devíamos voltar para o almoço também. Eu já estava começando a me sentir um pouco em pânico, mas as duas queriam continuar. Nós encontramos uma outra trilha que entrava em uma outra parte da floresta, e para mais longe do acampamento, e nós começamos a seguir ela. Eu realmente não estava com uma boa impressão dessa trilha. Quanto mais entrávamos na floresta, pior era a sensação. Nós seguimos até achar uma pilha de sacos de lixo preto empilhados em um lado da trilha. Nós fizemos algumas piadinhas bestas e rimos um pouco nervosas, enquanto contornávamos eles e continuávamos seguindo a trilha. Nós chegamos em uma pequena clareira, e ali nós vimos algo bem estranho. Do lado direito da clareira tinham 3 grandes gaiolas na forma de uma meia bola. É o único jeito que dá para descrever aquilo. Nós ficamos ali paradas olhando para aquilo, e até tiramos fotos. Eu estava ficando nervosa e já estava quase implorando para a Janaína e para a Jéssica para a gente voltar para o acampamento. Elas finalmente cederam e viramos para voltar para a trilha. Quando estávamos saindo da clareira, nós passamos por uma árvore que tinha chamado a minha atenção mais cedo. Eu tinha sentido um medo incontrolável quando tinha passado por baixo dela. Dessa vez eu senti uma vontade incontrolável de olhar para cima enquanto passávamos por baixo dela. Eu me arrependo até hoje de ter olhado, porque eu vi um homem lá em cima. Ele estava lá só por alguns segundos, mas eu posso lembrar quase que completamente dele. Ele estava vestindo uma blusa vermelha e jeans azul escuro. Ele tinha o cabelo bem curto e estava olhando para nós com um sorriso bem ameaçador. Eu agarrei o braço da Janaína bem forte e falei: tem alguma coisa ali em cima. Ela respondeu: acho melhor a gente ir embora daqui. Então nós corremos feito 3 condenadas e chegamos no lago já sem fôlego nenhum. Eu estava pronta para voltar para o acampamento quando a Jéssica notou que tinha uma bifurcação na trilha que tínhamos acabado de sair.
Eu já estava tremendo e realmente não queria ir, mas elas queriam. Eu fui na frente, não queria ficar atrás delas, e então seguimos a trilha. Essa trilha era bem longa, e nos levou para mais longe ainda do acampamento. Para ir bem, não tínhamos ideia para onde estava nos levando. Eu ainda estava tendo calafrios e sensações muito ruins. Depois de um tempo de nos aprofundar cada vez mais na floresta, nós começamos a ouvir risadas. A Janaína achou que estávamos ouvindo o pessoal no acampamento, mas isso não parecia estar certo. Nós estávamos bem longe, estávamos andando já fazia um bom tempo na direção oposta do acampamento. Nós estávamos bem longe de onde alguém estaria. E era a risada de crianças, não de adolescentes. Finalmente a Janaína e a Jéssica decidiram que ia ser melhor se voltássemos para o acampamento para o almoço. Eu fiquei tão aliviada de sair da floresta. Eu não falei para elas o que eu tinha visto na árvore até um bom tempo depois. E muito depois, meses depois, eu conversei com a Jéssica sobre as risadas que nós ouvimos e nós decidimos que realmente deve haver alguma coisa misteriosa do outro lado do lago daquele acampamento. Uma casa cheia de surpresas. Eu sei que todo mundo começa falando que a história deles é verdadeira. Eu não sei se é verdade, mas de fato a minha é. Eu ainda estou no colegial e se isso torna a minha história menos verdadeira, que seja. Há alguns anos atrás a minha irmã, a minha mãe e eu nos mudamos para uma linda casa de 2 andares que a minha mãe tinha comprado. Uma amiga nossa já tinha morado lá por um tempo, há algum tempo atrás, então nos sentíamos realmente em casa. Alguns dias depois, antes de conseguirmos desempacotar tudo, foi o meu aniversário de 13 anos. Nós decidimos que chamar as minhas amigas para dormir em casa ia ser uma boa, já que não tínhamos colocado nada em nenhum dos quartos, deixando o espaço perfeito para colocar os sacos de dormir. O dia chegou e logo eu e as minhas amigas todas estávamos nos divertindo como nunca, contando histórias de fantasmas, para ver o quanto conseguíamos assustar umas outras. Já estava bem escuro e a sala tinha uma grande janela que mostrava a rua. No meio de mais uma história de fantasma, uma das minhas amigas começou a gritar. Depois de acalmar ela, nós conseguimos descobrir o que era que tinha assustado ela. Ela falou que viu uma máscara flutuando do lado de fora da janela, mas que a máscara parecia ter olhos humanos e estavam olhando para ela. Ninguém deu muita atenção, já que estávamos contando histórias de fantasmas. A noite continuou quando, mais tarde, ouvimos um barulho infernal na cozinha de coisa caindo. Parecia que alguém tinha pegado todos os nossos pratos e copos do armário e jogado tudo no chão ao mesmo tempo. É claro que gritamos histericamente, enquanto a minha mãe corria para a cozinha para ver o que era. Não tinha nada no chão da cozinha, absolutamente nada. Ela nos falou que provavelmente era só o refrigerador e voltou para o quarto dela no andar de cima. A essa hora eu e as minhas amigas já estávamos bem assustadas. Depois de um tempo nos acalmamos e continuamos com o nosso papo de garota. Eu comecei a ficar bem cansada e por acaso estava olhando as bexigas na sala, balançando para frente e para trás. Um movimento entrou no meu campo de visão e eu vi alguma coisa voando na direção de uma das bexigas. A bexiga balançou como se tivesse levado um tapa e depois estourou. Eu corri na direção dela esperando encontrar algum dardo ou coisa parecida que tenha sido jogada contra a bexiga, mas não achei nada. Não demos muita importância para aquilo e simplesmente deixamos de lado. Pouco tempo depois ouvimos um grito aterrorizador vindo do quarto da minha irmã. A minha mãe saiu correndo para o quarto dela e encontrou ela do lado da porta, falando que o demônio estava na cama dela, sorrindo com cara de malvado para ela. A minha mãe nos falou que ela só estava vendo coisas e que provavelmente tinha sido um sonho, mas no fundo do meu coração eu sabia que ela realmente tinha visto algo, que tinha alguma coisa naquela casa. E isso era só o começo, a casa tinha muito mais surpresas guardada para nós. Alguns dias depois eu comecei a perceber que a casa tinha algo de estranho mesmo.
Coisas sumiam e geralmente encontrávamos elas no quintal. Ouvíamos passos no corredor a noite inteira. Cortinas eram puxadas e se soltavam, e o meu rádio, que tinha um sensor de movimento, sempre ligava sem motivo aparente nenhum. Então a minha irmã e eu começamos a ver coisas. Uma noite eu estava para dormir quando eu notei uma mulher sentada na beirada da minha cama. Ela estava com uma camisola antiga e tinha longos cabelos negros cacheados. Ela era absolutamente maravilhosa, o único problema é que ela não era humana. Ela tinha um tom de pele meio azulado e soltava um leve brilho. Eu fiquei realmente assustada, então eu fiz o que qualquer garota da minha idade faria, eu coloquei a cabeça embaixo da coberta e dormi. Alguns dias mais tarde, eu estava descendo a escada e, para minha completa surpresa, eu vi um garoto parado na sala. Ele era bem parecido com a mulher que sentou na minha cama, com o mesmo tom de pele e o brilho fraco, só que ele estava de tênis, meias que subiam até o joelho, uma bermuda, uma blusa de mangas compridas, um balde com alguns livros dentro e usava óculos. Ele parece ter me visto e saiu correndo pela porta da frente, mas ela estava fechada. Ele simplesmente a atravessou. A minha irmã também me falou que viu de novo o homem que ela achou que fosse um demônio, e ela falou que via ele frequentemente. Finalmente nos mudamos de lá e alugamos a casa para outras pessoas. Uma das pessoas que se mudou para lá tinha uma filha da minha idade, que acabou virando minha amiga e geralmente ela me falava das coisas que ainda aconteciam lá. Agora minha mãe está pensando em se mudar de volta para lá, e eu estou morta de medo. Eu realmente não quero voltar para aquela casa. 4. Uma noite quente de verão. No verão de 1992 eu tinha cerca de 10 anos de idade e morava na cidade de Curitiba, e foi lá que tudo aconteceu. Minha casa era bem ampla, tinha cerca de 1,200 metros quadrados e ficava dentro de um condomínio famoso da região. Como a maioria das casas de condomínio, as propriedades eram divididas por lotes e eram cerca de 300 metros distantes umas das outras. Na minha casa não havia portão, possuía uma área externa livre enorme e toda gramada, onde na parte da frente da casa, que dava para a rua, se localizava a garagem e um grande jardim, e na parte de trás, que era a maior parte, onde se localizava a piscina, a churrasqueira, e uma área de lazer. Essa parte de trás era a parte preferida da família e dava frente para um lindo lago do condomínio. Numa noite muito calorosa, meus pais resolveram ir até ao supermercado comprar algumas coisas. Meu irmão, que na época tinha 7 anos, e eu resolvemos não ir, pois estávamos cansados por termos brincado o dia inteiro. A casa, como já citei no início, era muito grande, possuía vários cômodos, e por estar uma noite muito quente, minha mãe havia deixado praticamente todas as portas e janelas da casa abertas. O condomínio era muito seguro, seguranças rondavam pela área o tempo todo, e a casa possuía um sistema de segurança, portanto não nos preocupávamos em relação à segurança. Pois bem, é aí que começa a minha história. Estávamos assistindo TV meu irmão e eu quando começamos a escutar estranhos barulhos por volta da casa. Uma brisa gelada entrava pelas portas e janelas e tomava conta da propriedade. A princípio imaginamos que o tempo estivesse mudando, e não demos muita importância para isso. Passado algum tempo, percebemos que os barulhos persistiam e começavam a aumentar. Foi quando olhei pela janela e vi uma névoa muito esbranquiçada cobrir a lua minguante e as estrelas que iluminavam aquela noite, e foi a partir desse momento que posso garantir que passei pelos piores momentos e tive as piores sensações de toda a minha vida. Fui ao encontro do meu irmão para ficarmos juntos, pois já começávamos a sentir uma sensação de medo e calafrios por todo o corpo. Nesse momento as portas e janelas da casa batiam a todo momento pela forte ventania e os barulhos se tornavam cada vez mais arrepiantes. Ouvíamos barulhos na piscina como se estivessem mergulhando na água. Ao redor da casa ouvíamos barulhos de pegadas de maior e menor intensidade pela grama, folhas secas das árvores caíam pelo chão e eram pisadas por não se sabe o que. Nesse momento em que já estava chorando de medo, peguei meu irmão pelo colo,
e subi pelas escadas correndo desesperado até o escritório dos meus pais, deixando a casa com as portas e janelas completamente abertas. Este escritório ficava numa parte escondida da casa, dentro de uma porta de um armário do corredor que ia para os quartos. Lá estavam os pertences e objetos mais importantes da família, como documentos do meu pai e joias da minha mãe. Ao entrar no escritório, fechei a porta e nos trancamos dentro de uma pequena sala que havia lá dentro. Sentamos no chão e nos abraçamos, quase que desmaiando de medo. A partir daí começamos a rezar em voz alta. Sentíamos que os passos se aproximavam-se pelo corredor próximo do escritório. O barulho na piscina ainda persistia. Então tomei coragem e olhei pela janela, mas não conseguia ver nada, pois a névoa branca tomava conta ao redor da casa. No momento em que estávamos rezando e pedindo para Deus que nos tirasse daquela situação horrível, foi que percebemos que uma forte ventania tomou conta das portas e janelas, entrando na casa. Nesse momento as luzes, os eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos se ligaram ao mesmo tempo. Nesse instante o sistema de segurança da casa foi acionado, chegando o aviso na central de segurança, e uma viatura foi encaminhada até a casa. Até o momento em que a viatura chegasse em minha casa, esses estranhos fenômenos continuavam, e nós dentro do escritório ouvíamos uma correria pelos corredores da casa misturada com os barulhos dos aparelhos eletrônicos e gritos e risadas assustadoras. Teve um instante em que ouvimos o barulho da maçaneta se mexendo, como se quisessem abrir a porta. Abracei forte meu irmão e começamos a rezar novamente. Estávamos perto de ter um colapso nervoso. Pedíamos a Deus de todas as maneiras para Ele nos proteger. Nisso ouvimos o barulho da sirene da viatura chegando. Foi quando repentinamente, os barulhos foram diminuindo até sumirem. Foi quando olhei pela janela e vi que aquela névoa branca que envolvia a minha casa sumir de vez. Em poucos minutos os vigias entraram na casa e revistaram todos os cômodos, sendo que não encontraram nenhum vestígio de nada. A casa estava como havíamos deixado, com as portas e janelas abertas, somente a TV que meu irmão e eu estávamos assistindo estava ligada. Uma única coisa que eles observaram de diferente foi que havia pequenas pegadas que deixaram um rastro de água, que vinha desde o lago, passava pela piscina e pelo jardim, entrava pela sala, subia as escadas, entrava pelos corredores, e terminava na porta do armário que dava para o escritório. A maçaneta da porta do escritório encontrava-se completamente molhada e havia uma poça de água bem embaixo dela. Passado poucos minutos meus pais chegaram e ficaram desesperados ao ver a viatura em frente à nossa casa. Minha mãe começou a gritar à nossa procura. Foi quando então meu irmão e eu saímos do escritório desesperados, chorando do medo que havíamos passado. Depois que tudo se acalmou, contamos a história para a mamãe. A princípio ela e papai ficaram meio duvidosos do que havia acontecido, mas depois que papai teve uma conversa com os vigias do condomínio, que lhe disseram que após uma grande descarga elétrica, que nunca haviam visto antes, o sistema de segurança da casa sem explicações caiu, e ao chegarem em casa, misteriosamente o sistema voltou, não achando nenhum motivo que possa ter ocasionado isso, sendo que a única coisa que observaram foram as pegadas molhadas como nos já havíamos lhe contado. Meus pais acreditaram plenamente no que nos lhes contamos e ficaram realmente muito assustados. Depois desse dia nunca mais ficamos sozinhos em casa. Nunca mais também percebemos qualquer acontecimento não explicável na casa. Depois de alguns anos meu pai veio trabalhar em São Paulo, vendemos a casa e nos mudamos para São Paulo, e desde então, graças a Deus nunca mais presenciamos algo dessa natureza. Mas fico imaginando até hoje o que teria sido aquele assustado fenômeno que aconteceu conosco na nossa antiga casa. E aí, amantes de histórias sombrias, gostaram dos relatos de hoje? Algo parecido já aconteceu com vocês? Antes de falar a palavra secreta, queria lembrar vocês de se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos. E também não esqueçam de deixar o like. A palavra secreta de hoje é gato. Vejo vocês amanhã para mais relatos perturbadores. Até logo!